Márcia Welke apresenta As Duas Terras, Livro 1, Memórias Perdidas, Capítulo 9, Perigo na Estrada. O dia começava a findar na casa da árvore. Mabel preparava um jantar simples para ela e Fion na cozinha, enquanto o pequeno terminava de acender as lamparinas na sala de jantar, observado pelos esquilos sentados no parapeito da grande janela. Eles não acendiam mais as lamparinas no lustre. Mabel achava desnecessário tanta luz para apenas ela e Fion. A senhora da casa levou um susto quando um belo pássaro azul entrou voando pela janela da cozinha, parando sobre o balcão. — Lipsy! Exclamou Mabel, indo até a ave. — Você me assustou, seu travesso. Évaron mandou você ou só veio roubar alguns bolinhos? Disse ela em tom de reprovação, vendo Lipsy bicar um dos bolinhos na tigela, mas sorria com uma expressão de alívio. A ave mostrou uma das pernas, na qual havia um pequeno pergaminho amarrado. Mabel o estava desamarrando quando Fion entrou correndo na cozinha, percebendo a chegada da ave. — Lipsy trouxe notícias de Mestre Mir? Perguntou o pequeno aflito, parando ao lado de Mabel. — Parece que sim, Fion, respondeu Mabel, abrindo o rolo. Emir foi para o norte. Lipsy os viu entrando no túnel ontem à noite. Trovão foi com ele. Vou vigiar o perímetro e caçar a fera. Mandarei Lipsy se tiver novidades. Esteja preparada. Você sabe o que fazer. Évaron disse que Emir foi para o norte e está tudo bem com ele. Falou Mabel em voz alta, guardando o pergaminho no bolso do vestido. Não entendo por que Mestre Mir precisa ir para o norte, justo agora que estamos sem Fawzi e Dahlia, reclamou Fion. Não adianta tentar pescar informações, Fion. Já lhe disse que é algo que ele precisa fazer, e por enquanto é só isso que você saberá. Agora me ajude aqui. Descasque essas maçãs. Vou fazer aquela sobremesa que você gosta. Fion não parecia tão animado como ficava antes ao ouvir que fariam uma de suas sobremesas preferidas. Estava com saudades, tanto de Mestre Mir quanto de Fawzi, Dahlia e Caleb. Sentou-se no balcão e começou a descascar as maçãs, dando pedaços ocasionais a Lipsy, que os comia com alegria. Graças à ave, que ficou com eles durante o jantar, Fion se animou um pouco. Brincava e compartilhava seu jantar com Lipsy, ganhando e recebendo carinhos. Os esquilos enciumados também foram até a mesa, exigindo atenção e comida. E assim o jantar passou, até que a pouca louça foi limpa e as poucas coisas em desordem foram arrumadas. Lipsy saltou da grande janela na sala de jantar, voando para dentro da noite, com uma resposta de Mabel para Évaron amarrada em sua perna. A noite avançava e Mabel agora bordava um colete, sentada perto da lareira na sala de jantar. Fion já havia apagado boa parte das luzes. Apenas uma lamparina descansava ao lado de Mabel e outra estava com Fion na biblioteca. Mabel via sua luz pela porta aberta. Mais tarde, Fion saiu de lá, trazendo a lamparina e um livro. — A senhora está ocupada? Perguntou Fion acanhado. — Para você não, meu menino, respondeu Mabel, deixando o bordado de lado. — Então, sabe, Fawzi às vezes lia alguns contos do Cavaleiro Dinganon para mim. Os menos arrepiantes, porque a senhora sabe, eu não tenho nervos fortes como os de Fawzi. Mabel sorriu. — Quer que eu leia um para você? Se não for pedir demais. Sim, eu queria. Mas um sem dragões e monstros horripilantes. Pode ser o da taberna com o troll gago. Eu gosto desse. É engraçado. Fion estendeu o livro meio envergonhado.
Tudo bem, será o do Troll Gago. Sente-se aqui, Fion, e deixe a lamparina aqui do lado, assim temos bastante luz. Falou Mabel, indicando o lugar ao seu lado no banco estofado, debaixo da janela, pegando o livro das mãos do Ila. O pequeno encostou a cabeça no ombro da senhora, enquanto ela começava a narrar a história do Troll e do cavaleiro Dinganon na taberna, acompanhado pelo seu fiel escudeiro Clipocídio, o Dente de Prata. Mabel sabia que Fion estava com saudades do irmão, e as histórias traziam Fawzi para perto dele de alguma forma. Os esquilos dormiam tranquilamente num grande cesto em um canto cheio de almofadas. Eles praticamente moravam ali agora. A casinha que Fawzi e Fion construíram na clareira estava vazia e esquecida. Dália e Fawzi descansavam debaixo de uma árvore de copa larga e folhas vermelhas. Estavam no alto de um morro e viam um mar de colinas, bosques e campos que eles ainda precisavam atravessar. Bem distante, no seu lado direito, as bordas da grande floresta eram uma sombra escura e indistinta. Caleb estava em pé, analisando o caminho e o tempo. Nuvens começavam a se formar no céu, e havia o risco de chuva nos próximos dias, o que os atrasaria ainda mais. Vamos tentar passar aquele bosque até o anoitecer. Caleb apontou um emaranhado de copas que ficava depois de várias colinas. Então buscaremos um celeiro para passar a noite. Muitos aldeões moram naquela região. Parece bem longe esse bosque, comentou Fawzi, se levantando e parando ao lado de Caleb, olhando com dificuldade a distância, ofuscado pela luz do meio do dia. Acha que conseguiremos chegar lá antes que anoiteça, Caleb? Se mantivermos o passo, creio que sim, Fawzi. Se não conseguimos chegar lá, podemos dormir em algum bosque pelo caminho. Tem vários ali, disse Dália, se levantando também, ajeitando a bolsa nas costas. Não, falou Caleb um pouco ríspido. Não é seguro dormirmos ao relento. Vamos chegar lá. É só não perdermos mais tempo. Dizendo isso, ele começou a descer o morro. Dália e Fawzi o seguiram. Quando você vai nos contar o que está acontecendo, hein, senhor guia? Disse Dália irritada, sem parar de andar. E não me venha com as suas respostas evasivas, marrana. Minha paciência está ficando cada vez menor, e você não vai querer me ver realmente irritada. Então você lembra como era estar bem irritada? Ironizou Caleb. Achei que você tinha perdido a memória. Lá vem você mudando de assunto para se esquivar de responder a pergunta. Contra-atacou Dália. Eu não sou tola. Acha que não percebi seu jogo? Estou impressionado. Continuou Caleb irônico. Dália o alcançou, agarrando seu braço, fazendo-o se virar para ela. Vai nos contar ou não? Intimou ela, encarando-o nos olhos. Não, respondeu Caleb. Então soltou o braço gentilmente da mão de Dália e continuou a caminhar. Dália ficou parada e jogou sua bolsa no chão. Então eu não vou continuar! Gritou ela decidida. Caleb parou, se virou e voltou, parando na frente de Dália. Você tem duas opções, mocinha. Continuar caminhando livre e por vontade própria, ou amarrada a uma corda, sendo puxada como um cavalo teimoso. Você escolhe. Dália o encarou, furiosa. Tente, para ver o que acontece. Ameaçou ela, sem medo. Eu realmente quero chegar naquele bosque hoje, interrompeu os Fawzi, parando entre os dois, segurando em suas mãos.
À noite, quando estivermos descansando em um lugar seguro, vocês continuam a brigar. Que tal? Caleb apenas se virou e continuou a descer o morro. Dália permaneceu segurando a mão de Fauzi. Então, olhando para Willa com desânimo, pegou sua bolsa do chão e desceu o morro ao lado dele. Caminharam em silêncio por toda aquela tarde, o que foi bom, pois assim mantiveram o passo e chegaram ao bosque almejado com o sol começando a descer no oeste. Isso é som de água caindo, comentou Fauzi quando contornavam o bosque. Deve ter um riacho por perto. Podemos nos refrescar e nos limpar antes de acharmos um celeiro, Caleb? Pediu Willa suplicante. Tudo bem, mas não podemos demorar muito. Só nos refrescarmos e vamos seguir em frente, avisou Caleb. Fauzi sorriu eufórico e foi o primeiro a passar pelos arbustos, entrando na sombra das árvores. Caleb e Dália o seguiram, sem se olhar. Estavam se ignorando a tarde inteira. Para surpresa de todos, eles encontraram não só um riacho, mas uma cachoeira com várias pequenas quedas d'água. O bosque tinha o formato de um funil e bem embaixo havia uma pequena lagoa que recebia as águas da cachoeira e levava as águas adiante por um pequeno córrego pedregoso. Tiraram as botas e molharam os pés para diminuir a sensação de dor e cansaço. A água era refrescante e o som dela batendo nas rochas relaxava a mente. Limparam-se como podiam e quando estavam prontos para partir, Dália notou algo no chão, onde Fauzi estava parado. Uma marca de pata de animal estava bem nítida na terra úmida. A pata era tão grande que Fauzi parecia um botão de flor, e a pata as pétalas ao seu redor. Que tipo de animal tem um tamanho desse? Perguntou Dália, assustada. Caleb olhou para Fauzi e percebeu o que era. Tentou esconder sua preocupação, mas já era tarde. Até Fauzi havia percebido. Acho que chegou a hora de você nos contar o que está acontecendo, Caleb, disse Fauzi olhando a pegada com muito medo. Caleb sabia que não poderia mais proteger Fauzi mantendo o segredo. Então, resignado, contou a ele sobre os rumores, sua conversa com Torvo, a garra. Só não contou de seu sonho. Eles já tinham problemas suficientes para se preocuparem, e Fauzi já estava mais que apavorado. Caleb esperava a explosão furiosa de Dália a qualquer momento. Gritos histéricos que acordariam qualquer Jau ou criatura viva num raio de 1 milha. Mas para sua total surpresa, não foi o que aconteceu. Eu sei que você está com medo, Fauzi, mas não precisa ter, disse ela ao pequeno, abaixando-se para ficar no mesmo nível que ele. Vamos achar um celeiro e estaremos seguros. Só fique perto de nós e ficará tudo bem. Então Dália abraçou Fauzi, que parecia bem melhor depois do abraço. Isso, vai ficar tudo bem, repetiu Willa para si mesmo. Vamos, rápido, apressou-os Fauzi, tentando parecer corajoso. Logo vai anoitecer. Dizendo isso, o pequeno começou a subir a ribanceira arborizada. Com você eu me entendo depois, cochichou Dália para Caleb quando passou por ele. Caleb suspirou desanimado. Fora só um sonho momentâneo. Ela continuava zangada. E ele não tinha para onde fugir. O sol já sumia avermelhando a paisagem, quando eles avistaram uma casa rural com 2 celeiros. Saltaram um muro de pedras encaixadas e passaram, sorrateiros, a plantação de batatas, chegando nos fundos do celeiro maior. Entraram pela porta lateral, que não estava trancada. Era uma região segura e próspera das terras verdes, vigiada pela guarda de Valma, que cuidava de toda a área que circundava a estrada da fronteira. Os marranas cuidavam da grande floresta, mas era comum uns ajudarem os outros quando era necessário. Eles passaram pelo feno e pelos sacos de grãos estocados,
subindo pela escada até a parte superior, onde eram guardados quinquilharias que não eram mais usadas. Entre elas havia várias mantas gastas e ruídas, mas que foram muito bem aproveitadas pelos viajantes intrusos. Não seria melhor avisar que estamos aqui? Perguntou Fauzi em voz baixa, se preparando para dormir sobre as mantas, ajeitadas como camas. Quanto menos pessoas souberem de nós, Fauzi, melhor será. Respondeu Caleb, cobrindo o pequeno e ajeitando sua própria manta como travesseiro para ele. Agora tente dormir. Vamos ficar atentos, não se preocupe. Estamos seguros aqui. Consolou Caleb. Fauzi concordou com a cabeça e fechou os olhos, cobrindo-se bem com sua própria manta. Dália estava do outro lado do celeiro, olhava pela pequena janela que dava para o pátio. As luzes da casa estavam acesas e o aroma de pão fresco e carne assada chegava com o ar da noite. Caleb foi até ela. Sabia que não poderia adiar isso para sempre. Muito bem, disse Caleb sentando ao lado de Dália. Fale tudo o que quiser, só fale baixo. Não queremos que Fauzi nos ouça. Dália virou-se e o encarou, pensativa. Eu entendo que você quis proteger o Fauzi. Provavelmente eu faria o mesmo também. Caleb não esperava aquilo. Dália continuou. A questão é, não podemos continuar assim. Olhe, você não precisa gostar de mim, nem eu de você. Mas precisamos fazer isso funcionar, pelo Fauzi. Se tiver um Jau lá fora, eu já disse, pode não ser um Jau. Pode ser um Azang enlouquecido que resolveu descer da região de Sblander. Interveio Caleb. Jau, Azang, isso pouco importa. É grande o suficiente para matar o Fauzi, e a nós, se não fizermos isso direito. Contrapôs Dália. Eu não me importo se você acredita que perdi a memória ou não. Só quero que você confie em mim no que diz respeito a nos manter vivos. E me conte o que for necessário para isso, entendeu? Você pode fazer isso, Mahana? Caleb ficou em silêncio por alguns momentos. Por fim respondeu. Isso eu posso fazer. Então Dália estendeu a mão para ele, e Caleb a apertou de volta. Eles selaram um acordo para cumprirem a promessa que fizeram a Mestre Mir e a Senhora Mabelle, proteger Fauzi e trazê-lo são e salvo para casa. O que faremos amanhã? Perguntou Dália. Vamos voltar para a grande floresta e fazer o restante da jornada lá. Respondeu Caleb. Se a fera está saindo e entrando na floresta, os campos não nos trarão segurança. Vamos andar durante o dia na floresta e à noite dormimos no alto das Anami. As árvores gigantes nos darão uma proteção bem maior que celeiros de madeira. Concordo, disse Dália e se levantou. Vou dormir com Fauzi e ficar de olho no lado de lá do celeiro. Você cuida do lado de cá. Oi? O acordo não incluía você me dar ordens, mocinha. Reclamou Caleb, mas na verdade estava tentando aliviar a tensão da conversa. Sono leve, treinamento de Mahana. Ironizou Dália, mas estava sorrindo levemente quando se afastou. Caleb deitou na cama improvisada com mantas, feita do lado de cá do celeiro, e tentou dormir. Sendo torturado pelo aroma do pão e da carne assada, enquanto eles tiveram de jantar carne seca e fria, com pão velho e amassado. Mestre Mir e Trovão saíram de Criva um pouco antes do anoitecer, contornando os muros de pedra da cidade, seguindo pela estrada principal que ia para o norte, dentro da grande floresta. O vento ficava cada vez mais frio conforme a noite caía, mas Emir estava bem agasalhado. Sabia como era o clima nas Terras Brancas e viera preparado. Trovão era aquecido pela cavalgada e pela manta forrada que Emir havia colocado sobre ele. Assim cavalgaram por toda aquela noite, sem avares ou azãs no caminho,
apenas a solidão erma da floresta fria banhada pelo luar. A única coisa fora do comum foi o fato de não encontrarem ninguém no caminho, nem carroça ou cavalo indo ou vindo. Era como se as pessoas tivessem desaparecido. Fizeram algumas paradas para descansarem e se alimentarem. Emir usou as sementes de crivon sem qualquer receio, pois até mesmo os animais pareciam preferir permanecer escondidos. Era muito raro ver algum se esgueirando entre as árvores. A noite passou, gelada e silenciosa, e da mesma forma o dia, que amanhecera com um sol entre nuvens. Logo as nevascas começariam. Eles precisavam avançar o máximo que conseguissem antes disso. Quando o dia findava, Emir parou ao lado de uma alta aname solitária, que ficava sobre o topo de uma saliência rochosa. De lá ele conseguia ver muito longe. Montanhas altas com topos nevados ao redor, e um vale quase todo arborizado lá embaixo. Uma estrada descia ao lado de onde Emir estava, zigue-zagueando as encostas e sumindo entre as árvores no vale. Acha que consegue chegar na taberna da encruzilhada antes do anoitecer, Trovão? Perguntou Emir, acariciando o pescoço do cavalo. Trovão relinchou em resposta, como que zombando da dificuldade da tarefa. Eu sabia que você diria isso, brincou Emir. Então olhou para as nuvens no céu. Creio que ainda teremos 1 ou 2 dias sem neve, mas isso pode mudar. Vamos lá, amigo. Hora de descer. Trovão desceu o caminho em curvas, entrando no vale arborizado. Ali as árvores eram mais esparsas e era possível ver mais longe na floresta, mas mesmo assim, nenhum animal ou ser humano foi visto por eles. Chegaram a uma encruzilhada, onde se podia seguir em frente, ou ir para o norte, ou voltar para o leste. No lado norte, depois da estrada, ficava uma grande construção de esquina, com 3 andares, feita toda em pedra, muito antiga. Apenas as janelas e portas eram de madeira grossa. Para o espanto de Emir, a taberna também estava deserta. O lugar, que antes era muito movimentado, tanto ou mais quanto a taberna do Torgo, estava sem uma alma viva. Nenhuma luz acesa. Parecia abandonada. Emir desceu de Trovão e desembainhou a espada, subindo devagar as escadas que davam para a porta principal. Abriu a porta lentamente e entrou. Não encontrou nenhum corpo no salão principal, apenas sinais claros de uma fuga repentina e desorganizada. Subiu as escadas e verificou todo o 2º andar. E novamente constatou o mesmo cenário vazio e misterioso. Decidiu passar a noite ali da mesma forma. Havia comida em conservas que foi deixada para trás, e eles estariam mais protegidos do frio das noites do norte ali do que na floresta. Emir não deixou Trovão no estábulo, preferiu trazê-lo para o salão. Trouxe palha e feno e acomodou o cavalo ali com ele. Comeu as conservas que encontrou na prateleira e mais algumas compotas de frutas. Por mais atraente que a lareira parecesse, fogo produzindo luz através das janelas não era uma boa ideia no momento. Achou alguns cobertores e jogou-os no chão. Iria dormir ao lado de Trovão no salão, com a espada desembainhada ao seu lado. Enquanto a noite avançava, o vento uivava através das frestas nas janelas. Apesar da aparente calmaria lá fora, o ar parecia sinistro. Trovão ficou inquieto e começou a relinchar baixinho. Emir acordou e pousou a mão sobre a espada, com a outra acalmando Trovão, como que dizendo ao cavalo que recebera seu aviso. Não demorou muito, e um uivo longo de lobo cortou o ar da noite. Emir silenciosamente se levantou. Outro uivo se seguiu ao primeiro, e esse estava mais próximo. Estavam descendo pela floresta, na direção da encruzilhada. Ouviu mais um uivo, muito próximo.
respondido por outros uivos, também se aproximando. Estavam chegando, se reunindo na encruzilhada. Pelos sons, era uma grande alcateia. Emir resolveu olhar por uma fresta na cortina da janela. O que viu não foi nada animador. Pelo menos 15 lobos, enormes, estavam no centro da encruzilhada, e mais pareciam estar chegando. Se eles farejassem a ele e a Trovão, seria uma batalha difícil de se vencer sozinho. Um deles começou a farejar o ar. Emir apertou com mais firmeza o cabo da espada. Trovão nem ousava se mexer, estava quieto como um rato. O lobo começou a vir na direção da taberna. Ele os havia farejado. Mas então o lobo parou, pois mais um uivo ecoou na encruzilhada. Vinha de um lobo maior, que parecia ser o líder da alcateia. O uivo era um comando, pois todos os lobos seguiram para o leste depois disso. Era como se eles estivessem apenas esperando os retardatários e estes tivessem chegado, fazendo a alcateia seguir seu caminho. Eles estavam fugindo. Emir relaxou a mão da espada, e Trovão, ao que parecia, também, pois fungou com uma expressão de alívio. Emir só pensava no que poderia ser tão assustador para pôr em fuga uma alcateia de lobos. No fundo, ele sabia o que poderia ser, e a pergunta era: como? Como eles caminhavam sobre a terra mais uma vez? Voltou para o lado de Trovão, mas dormiu de forma intranquila aquela noite. O vento continuava a uivar através das frestas nas janelas.